vontade. Doutora Janaína, antes de começar, eu queria falar uma coisa para a senhora. Eu já conheço a senhora há alguns anos, a senhora não vai se lembrar de mim. O Laércio, seu marido, foi um dos primeiros chefes que eu tive no mercado. Se eu tive e tenho uma carreira no mercado, eu devo bastante ao teu marido Laércio no HSBC, foi meu chefe há uns 20 anos atrás. Eu tive com você uma ou duas vezes ali, quando a gente trabalhava junto lá no banco. Sobre o mercado, sobre a política, eu queria saber da senhora a sua opinião sobre a postura do Bolsonaro nesse período pós-eleitoral, né? Afinal de contas, tudo está acontecendo aí, toda a questão da PEC, uma discussão que está passando à margem do governo que está hoje com a caneta, né? Tem um governo trabalhando, tem um governo posto, e o Bolsonaro teve praticamente 50% dos votos, ele é a oposição, né? Teoricamente, ele é a oposição, que no Brasil é ele. E ele se retirou praticamente do debate nacional, né? E tem as pessoas, né? Ele tem seguidores, né? Os mais aí, vamos dizer, mais animados aí com ele, que a turma que continua na porta do quartel. Eu vi que a senhora falou alguma coisa essa semana sobre a questão do pessoal que está no quartel lá, os patriotas, o pessoal que está, né, que tá lá. Eu queria saber da senhora o que a senhora acha qual foi a postura do Bolsonaro, se ele deveria ter tido, na minha opinião, acho que ele deveria ter tido uma postura mais combativa nesses últimos dias, nesses últimos 40 dias. Queria saber a opinião da senhora sobre isso. Veja, na verdade, não uma postura combativa, mas uma postura responsável. Algo que, infelizmente, ele não teve ao longo do mandato, inclusive. O presidente se iludiu e foi iludido com esse discurso de que as Forças Armadas solucionariam, de que algo aconteceria. Eu lembro do embate que eu tive com a deputada Carla Zambelli, quando o presidente estava há apenas 3 meses no cargo. Ela começou a convocar manifestações para defender o presidente. Era abril, ele tinha tomado posse em janeiro. Eu telefonei para ela uma madrugada, falei, Carla, pelo amor de Deus, manifestação, protesto, é para a oposição. Quem está no governo, governa. E essa dinâmica de retórica, retórica, e aquelas manifestações lotadas e as motocicletas lotadas, eu acredito de verdade que ele não só iludiu, mas ele também se iludiu. Então ele ficou refém desse discurso. Na medida em que ele fica refém desse discurso, ele está com muita dificuldade de vir a público e explicar para essas pessoas que as Forças Armadas não podem fazer nada nesse momento. Então, assim, ele se afundou nesse discurso radical, um discurso ilusionista, um discurso que foi muito útil para esses deputados que foram eleitos no primeiro turno. Então, eles se alavancaram com esse discurso. Mas depois, em certa medida, abandonam o presidente à própria sorte. Então, esse silêncio dele é um silêncio típico de quem está refém de um discurso irresponsável que nos trouxe até aqui. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse tido uma outra postura, não tivesse se envolvido tanto com esse núcleo duro, esse núcleo insano, não tem outra palavra, né? Do governo dele, nós não teríamos chegado nesse ponto. Foi esse radicalismo que, infelizmente, devolveu o Brasil para a esquerda. Eu não sou esquerdista, nunca fui, nunca serei, não escondo de ninguém, trato todo mundo com respeito. Agora, se ele tivesse tido outro comportamento, nós não estaríamos nessa situação, vendo o teto de gastos ser estourado, vendo aqueles nomes do governo do início dos anos 2000 voltando com toda a força, né? Então, assim, é um retrocesso sem precedentes e existe, óbvio, né, mérito, vamos dizer, eleitoral do lado da esquerda, houve uma habilidade por parte do Lula, eu não retiro esses méritos, mas entendo que o maior responsável por nós estarmos passando por tudo isso é o presidente e esse núcleo duro.
A postura dele não precisaria ser uma postura de embate, uma postura belicosa, mas pelo menos uma postura de participação, né? De deixar firmes os pontos, né? A importância da responsabilidade fiscal, expor esse enxugamento da máquina que foi feito e que foi importante, é importante. Né? Infelizmente, agora eles vão lotear tudo de novo. Isso não estava acontecendo no governo Bolsonaro. Veja, quantos áudios eu gravei durante o período eleitoral pedindo, pelo amor de Deus, para ele, os apoiadores dele, os parlamentares dele, terem uma postura mais proativa, né? Tanto no sentido de expor as boas coisas que o governo fez, e houve bons pontos, como no sentido de buscar apoio naqueles que não eram apoiadores de adesão, né? Mas no lugar deles terem esse comportamento que, de certa forma, né, no que tange a busca de apoios, o Lula teve, eles começaram a atacar as pessoas que o apoiaram em 2018. Então, assim, era tanta falta de inteligência que já chegou a passar na minha cabeça que esse povo foi contratado para prejudicar, porque não é possível. Não é possível, né? Então, assim, ele está abrindo mão de um espaço importante, né? Um espaço importante para a direita, para a centro-direita, um espaço importante tanto para quem deseja se lançar candidato em 2026 ou liderar uma chapa, porque eu entendo e falo aqui sem medo da pancadaria. Ele não tem condições de ser o candidato em 2026. Ele aconteceu, não foi um contexto. Nós precisávamos de alguém com apoio popular para que o PT não ganhasse em 2018. Ele estava ali, né? Mas, infelizmente, ele não conseguiu fazer a transição, né, do parlamentar temático, deputado temático, para o presidente da República, para o estadista que a gente precisava. E essa postura dele agora, né, e eu não falo isso para jogar pedra, eu tenho pena, eu sei que ele deve estar sofrendo, não acho que está sendo fácil para ele, que ele se iludiu, mas é uma postura que demonstra que ele não tem condições de ser essa figura que em 2026 vai enfrentar, muito provavelmente, o Lula ou algum sucessor forte, né? Se o Lula estiver vivo e saudável, ele vai ser o candidato, não tenho dúvida disso. Ou um sucessor dele, que provavelmente virá muito forte, né? Então, assim, o radicalismo do bolsonarismo jogou o Brasil nos braços do PT. É triste, mas essa é a realidade.